Esqueça o perfeccionismo. Por que eu sempre bato nessa tecla? Por conta de que, se você não faz, você nunca vai ficar bom, tá? É somente isso. É muito simples, fácil de entender. Eu sempre quis gravar um vídeo por dia, certo? Só que aí minha cabeça ficava me cobrando, falando, cara, o que é que eu vou falar? Não tem assunto, entendeu? Até então, eu vinha consumindo bastante conteúdo no YouTube e anotava muitas coisas, certo? Sobre o que falar no meu canal principal. Só que eu acredito nada. Eu vejo que pessoas que têm realmente resultados, como Amon Pedro, acho que vocês não conhecem ele ainda, mas ele é um cara que ele sempre publicou vídeos 5 horas da manhã. 5 horas da manhã tinha um cara no YouTube publicando vídeo, fazendo live, entendeu? E isso fez com que ele chegasse aonde ele chegou, entendeu? E outros exemplos, eu sei que esse caso assim, é um caso à parte, mas o próprio Ryan Santos, entendeu? Se vocês não conhecem, também é um cara ali que começou publicando dezenas de vídeos, stories por dia. Outro caso também que eu consigo lembrar, o próprio Érico Rocha, exato, o cara da fórmula de lançamento. Ele começou fazendo sacadas, né? Sacadas no YouTube. Todos os dias ele, durante um ano, né? Eu lembro, ele pegava o celular dele e dava uma sacada. Que ele lia, que ele aprendia em algum lugar e distribuía o conhecimento. E dezenas de outros também coaches, como Pablo Marçal e etc. Esses caras passaram muito tempo botando a skin in the game, tá? Se comunicando, trazendo uma nova abordagem e fez com que esse processo de começar a fazer algo repetidamente fez com que chegasse aonde chegou, tá? Então, o mais importante é entenda que tudo é a longo prazo, que a colheita, ou melhor, o plantio é obrigatório. Não, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória, beleza? Há muito tempo atrás, pessoal, eu comecei a estudar inglês. Comecei a estudar inglês, cara, eu sempre gostei, assim, do processo de você aprender coisas novas, sabe? Eu tava num processo de estar me desenvolvendo, tava naquela crise do Covid-19 e eu fiquei muito em casa e todos os dias eu estudava inglês. E não era todos os dias, dia sim, dia não, entendeu? Era todos os dias mesmos, seja sábado, seja domingo. E eu tava aqui um momento aqui escutando um podcast, eu escuto muita coisa em inglês. E eu parei assim para refletir, cara, eu entendi tudo que esse cara falou, entendi todo o conteúdo desse podcast. E eu me perguntei assim, por quê? Entendeu? Por quê? Por um momento assim eu tive uma crise existencial, eu falei assim, cara, como que eu sou brasileiro e aprendi inglês? E eu fiquei pensando assim, num momento a gente tem aquela crise de Raul Seixas, de pensar assim, foi tão fácil conseguir, entendeu? Alguma coisa assim. Eu esqueci a letra da música, mas tem uma música de Raul Seixas que ele deixa a entender que a gente, quando chega a um patamar, chega onde a gente que quis chegar, parece que foi tão fácil, mas não foi, tá? Teve um esforço e naquele momento que você conquista aquilo, você chega no seu potencial que você tanto almejava, você acaba por esquecer do esforço que você teve que fazer, entendeu? Aí parece fácil, mas não é fácil. Então, se eu aprendi inglês, hoje eu tenho a compreensão de inglês que eu tenho hoje, é por conta de que eu comecei a fazer coisas que, que me possibilitou estar em skin in the game, tá? Estar em pele em jogo, jogando, cometendo erros, aprendendo coisas novas e sempre evoluindo, tá? Tem
um coach também, que chama Ninja, Poderoso Ninja, o famoso Douglas Viegas. Não sei se vocês conhecem ele. E ele leva esse âmbito de perfeccionismo a um nível de esporte, entendeu? Nível de NBA, basquete. E esse cara, ele fala o seguinte: todos os grandes jogadores, seja Michael Jordan, seja o próprio Kobe Bryant, todos esses caras, eles têm algo em comum. Eles são obcecados pelo jogo. Então imagina, vou contar aqui uma história de Kobe Bryant aqui pra vocês. Não sei se vocês já ouviram, mas enfim. Um cara novo que tava chegando no time do Chicago Bulls, não sei se era Chicago Bulls, mas era um time lá, Lakers eu acho, não sei. Ele começou a querer se mostrar, entendeu, pro time, querer se destacar, tá? Falar que é mais esforçado. E esse cara começou a ir mais cedo, entendeu? E 5 horas da manhã. Aí ele percebeu que quando ele chegava antes do time, tinha um jogador lá, e era o Kobe Bryant. E aí ele falou: caraca, não cheguei tão cedo assim. Aí ele falou: cara, eu vou chegar mais cedo ainda. Vou chegar às 4h30. Kobe Bryant já tava lá suado, arremessando. Ele falou: cara, eu vou chegar a 3h50. 3h30. Kobe Bryant já tava ensopado, acertando a cesta. O cara chegou às 3 horas, Kobe Bryant já tava lá. Então, esse cara, ele percebeu que não tem como competir com o Kobe Bryant. E o Kobe Bryant até chegou nele e falou: cara, você nunca vai ser melhor do que eu. Tá ligado? Porque você não tá aqui, cara. Você não... Entendeu? Você nunca vai se esforçar mais nesse esporte do que eu. Entende? Então você percebe que o esporte em si, ele é exatamente isso. Uma pessoa dedica a vida pra ser muito foda naquilo. Entende? Então, quando você vê um jogador ganhando milhões, entenda que ele teve que se abdicar de fazer diversas outras coisas da vida dele, simplesmente para praticar aquele esporte e se dedicar ao máximo. Então, assim como qualquer coisa, você precisa ter esse tipo de mentalidade, de que as coisas, elas só vão correr, só vão fluir para você se você se dedicar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende do quanto você quer ter esse nível de exponencialidade. Exponencialidade. Aqui embaixo, então Foi mal, pessoal. comecei aquilo, e aí, básica. É porque eu tenho a língua meio presa, entendeu? Então, exponencial, tá? Se você quiser ter aquela crise, aquele gráfico exponencial, você vai ter que praticar muito mais, tá? E prática não significa que você tem que praticar perfeito. Que significa que você vai ter que fazer. Isso é fato. Vamos botar aqui na ponta da caneta, tá? O que vale mais? Você se dedicar para aprender algo e depois fazer? Ou você aprender fazendo? AF ou FA? Fazer aprendendo ou aprender e fazer? Qual que vocês acham que... Quais desses dois casos aqui vão ter mais resultados? AF ou FA? Eu acredito que o cara que faz para aprender, eu acho que esse cara vai ter mais resultado. E eu não só acho, como eu tenho certeza que todo mundo que começou a andar de skate teve que cair muito para aprender a andar. Ele não assistiu um vídeo tutorial e aprendeu. E perceba, o conhecimento ativo, aquele conhecimento que você, ou melhor, o aprendizado ativo, aquele aprendizado que você faz, um exemplo, você está aprendendo uma coisa nova aqui no YouTube, você começa a anotar, só pelo fato de você começar a escrever, você vai perceber que você vai
internalizar aquela informação mais, sabe? Melhor. Por conta de que você está exercendo ali o músculo, entendeu? Do seu cérebro. Então você aprende muito mais. Da mesma forma na vida real. Programação hoje em dia. Eu estou aprendendo SAS, beleza? E eu estou criando o meu site. Eu não estou aprendendo a fazer site. Eu não estou no YouTube, coloco um vídeo lá, assisto todo o vídeo e depois eu crio meu site. Não. Eu faço junto com o cara, entendeu? E fazendo junto, eu estou exercendo esse músculo de fazer, entendeu? De executar. Olha, tem muita coisa que a gente não percebe, mas que faria total sentido a gente começar a estar exercendo, tá? Essas atividades. Um exemplo. Você que gosta de jogar, você está perdendo um tempo. Eu não digo nem que você está perdendo tempo. Todo mundo tem uma fonte de lazer, né? Alguns têm um Instagram, outros têm, sei lá, whatever. Só que você tem que entender uma coisa. Existem pessoas que, em vez de ficar jogando, elas estão lendo um livro. E elas apreciam esse momento que elas estão lendo esse livro. Vou falar de novo. Tem pessoas que você, como você só observa as coisas pelo grau do seu ciclo, entendeu? O nível do seu ciclo social. Seu ciclo social é aquele amiguinho que joga Fortnite, que joga um joguinho interessante, entendeu? Que sabe que que não sai muito de casa. Esse é seu nível, tá? Existe um nível maior. Pessoal, vocês precisam andar com 3 tipos de pessoas. Aquelas que te puxam, aquelas que estão acima de você, aquelas que batem cabeça com você e aquelas que estão embaixo, que você ensina elas, entendeu? Então comece a entender que você não está no seu... Como é que eu posso dizer? No seu potencial máximo, entendeu? Você não pode ficar 100% no seu potencial máximo. Por conta de que a sua consciência, quando você está ali trabalhando 12 horas por dia, ela vai começar a falar para você, poxa, por que a gente não descansa um pouco? Entendeu? O seu corpo, ele já fala isso para você. O seu corpo, ele quer ficar tranquilo, né? O seu corpo não quer tomar um banho gelado, o seu corpo não quer acordar cedo, tá? Isso é normal. Só que o problema é, o seu potencial máximo é aquele momento da sua vida, né? Que a gente chama de ciclos, né? Tudo tem um ciclo. Você acaba perdendo ele por não entender o que é viver no seu potencial, que é você agir pela dor, de você se acostumar com a dor. Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu e um colega meu, a gente passou um mês inteiro tomando banho gelado. Sabe o que eu aprendi na primeira uma semana que eu comecei a tomar banho gelado? É que aquela dor que eu sentia nos primeiros dias, ela começou a passar. Quando você começa a se acostumar com a dor, quando o seu corpo começa a entender que você controla ele, não ele te controla, isso muda tudo. Quando eu falo de potencial máximo, estou falando o seguinte. Coloca uma coisa para você conquistar na sua vida, tá? Coloca, sei lá, um MacBook, entendeu? Um fone, tá? Fone de ouvido que você sempre gostou de ter, sabe? Fone de ouvido. Coloca essas coisas assim no papel e fala assim, cara, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar ao máximo até eu conquistar essas coisas. Depois que eu conquistar essas coisas, eu vou dar um break e vou começar um novo ciclo, tá? Um novo ciclo de potencial. Não tô falando assim pra você viver sua vida extremamente no hard, entendeu? Mas eu tô falando pra você que esses momentos de dor, eles nos ensinam muito. Eles fazem com que a gente evolua muito.
Porque você vai estar fazendo coisas que você não gosta, vai estar estudando. Ninguém gosta de estudar, entendeu? Ninguém gosta de ficar escrevendo, lendo coisa, entendeu? Lendo livro. Ninguém gosta disso. Entre a dopamina que você gera no seu cérebro, em estar assistindo Netflix, em estar confortável ali no seu sofá e tá lendo um livro, a dopamina que você gera fazendo essas coisas fáceis é muito maior do que você ler um livro, entendeu? Então, isso sim é sentir dor. Você fazer aquilo que você se propôs a fazer. Eu aprendi uma coisa muito interessante sobre produtividade, que é mais ou menos assim. Por que é produtividade? Produtividade é você fazer aquilo que você falou que ia fazer, tá? Se você não falou nada, se você não quer fazer nada, se você quer tirar o dia para descansar e ficar deitado na cama, você está sendo 100% produtivo. Entendeu? Porque produtividade é exatamente isso. Você fazer aquilo que você quer fazer. Ou melhor, que você se propôs a fazer. Isso é produtividade. E fazer aquilo que a gente propõe a fazer é muito, mas muito difícil. Perdão. Por que é muito difícil você fazer aquilo que você se propõe a fazer? É difícil não para as coisas fáceis, mas para as coisas que demandam muito desconforto. Um exemplo, se você coloca que você vai acordar amanhã, vai arrumar sua cama, e vai arrumar a cozinha, e vai passar um pano na casa, ou sei lá, arrumar a casa em si, isso é fácil. Porque isso não demanda esforço. Claro, demanda esforço ali de você estar trabalhando ali e fazendo as coisas, mas isso não demanda esforço de você estar fazendo uma coisa nova, diferente, que você tem dificuldade de fazer. Um exemplo, um vídeo. Quantos de vocês aí tem facilidade de gravar um vídeo, igual eu tô fazendo aqui? Não é fácil, cara. Você precisa estudar, você precisa ler. Você tem todo um processo por trás daquilo, entendeu? Agora até que não, porque eu estou sendo espontâneo, tá? Mas existe um processo até você conseguir realizar a tarefa de fato. Como outro exemplo, você nunca criou um site. Você coloca lá no papel, criar um site. E vai exigir uma carga de horas que você vai ter que fazer e aprender, que aquela atividade ela vai se tornar muito difícil para você. Mas se você executa ela, você teve palavra. E você meio que coloca um tijolinho no seu cérebro, que ele vai pensar assim, cara, ele falou e ele fez. E é totalmente diferente. Cara, isso muda tudo. De verdade mesmo. Quando o seu cérebro ele começa a entender que quando você fala uma coisa e você faz, ele fala, vixe Maria, se esse cara fala que vai acordar às 5 horas da manhã, eu tô lascado. E é exatamente isso que eu quero que vocês desenvolvam. Esse processo de você fazer as coisas com intenção. Entendeu? Você fala, cara, eu vou fazer isso por conta que isso vai me levar onde eu quero chegar. Isso vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro. Isso tem a ver com meus objetivos que eu tenho para o futuro. E isso vai mudar tudo, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu gostei e comenta aí nos comentários alguma coisa interessante que eu vou ler e responder. Valeu!